Seja muito bem-vindo a mais um Refrigera Minha Alma. Se você não me conhece, eu sou a Karina Abi. E essa série é um lugarzinho nesta internet em que eu tenho compartilhado palavras que têm me sustentado durante a minha caminhada cristã. Eu ia falar aulas, mas na verdade são vídeos. Estão acontecendo sexta-feira, 6 horas da manhã, ao vivo no meu Instagram, @suave, e repostadas no meu canal do YouTube, Karina Abi, às 6 horas da tarde. Certo? Certo. Pois bem, hoje eu quero ler com vocês um texto que está em Romanos, capítulo 8. Vamos ler a partir do versículo 15, que vai falar assim: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Vamos ler só esses dois versículos. Então, Romanos 8, 15 e 16. Esse texto surgiu na minha vida em um momento em que eu tinha muito medo, e medo frequente, assim, medos à la assombrações. Nesse sentido, não era um medo não como medo de tomar decisões, mas era como um medo de perturbação mesmo. E era muito desesperador, era um tempo da minha vida que quando começava a anoitecer eu começava a ficar desesperado por alguma razão, porque eu ficava com muito medo mesmo. E assistindo uma vez um vídeo do Douglas Gonçalves no canal do Jesuscope, eu não lembro qual é o vídeo, mas eu lembro que é um vídeo que falava sobre medo. Ele trazia alguns tópicos e ele associava sobre como não ter medo, vencer o medo, diretamente ligado com o fato de que nós temos um pai. Porque se nós entendemos que nós temos um pai, nós sabemos que não importa o que está nos causando medo, esse pai nos protegerá. E é nesse texto hoje que eu quero refletir com vocês, porque ele começa dizendo que nós não recebemos um espírito que nos torne de novo escravos medrosos. E essa escravidão que é falada nesse texto é sobre escravidão do pecado. Então nós não estamos mais vivendo à mercê do pecado, que é como aquela figura do cartão de crédito, que você usa o tanto que você quer, mas depois você tem que pagar a conta. Que o pecado que parece que não tem consequências, que parece que não tem preço, mas que vem com a sua conta de destruição depois. A gente vê até no capítulo 6, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, essa dinâmica em que quando nós não estamos em Cristo, nós não sabemos controlar esses impulsos de pecado e quando o tempo passa, a gente sempre se arrepende daquilo que passou. Mas quando a gente se aproxima de Deus através de Cristo, através da obra redentora de Cristo, e em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus, esse texto diz para nós que nós não recebemos um espírito que nos torne de novo escravos medrosos. Não mais. Nunca mais escravos medrosos. Ao contrário, nós recebemos um espírito que nos adotou, nós recebemos o Espírito de Deus que nos adotou como seus próprios filhos. Logo, a gente vai ver que tem um texto lá em 1 João 4, que vai falar assim, que o amor lança fora o medo, porque o medo pressupõe um castigo. Eu vou até ler com vocês, já que já estamos aqui, para não ficar errado minhas palavras. 1 João 4. Versículo 18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Então, o medo, que é vinculado com a escravidão, está sempre focado no castigo. Então falo, eu não vou pecar porque eu serei punido, eu não vou fazer isso porque a conta vai vir. Só que a Bíblia está falando para nós que nós não somos mais escravos medrosos. As nossas decisões, inclusive de santificação, não são mais pautadas no medo. Não faz sentido, porque nós fomos adotados como seus próprios filhos. Nós os chamamos Abba Pai, nós os chamamos de paizinho.
pois o seu Espírito confirma nosso espírito que somos filhos de Deus. Hoje, como nós não somos mais escravos do pecado, como nós não tomamos decisões mais com medo das consequências, a gente toma as nossas decisões por amor ao nosso Pai, sabendo que o caminho que Ele nos propõe é o melhor, porque Ele nos direciona em amor, sabendo que os limites, os nãos que Ele diz, não é porque Ele quer nos privar, mas é porque Ele quer nos proteger. E quando a gente percebe isso, a gente muda drasticamente a forma que se relaciona com Deus, porque um escravo medroso, a característica vai ser sempre a rebeldia, porque tem algo ali que tá o oprimindo, tem algo ali que tá o assustando. É natural que se haja atos de rebeldia. Só que quando a gente olha para um filho que está seguro exatamente onde está, que é motivado por amor, então a gente vê uma postura de obediência. E esse é um convite do Senhor para nós, literalmente pelo título dessa série, para que venha refrigerar a nossa alma, que venha nos acalmar. Nós temos um Pai que está no céu e o Espírito Santo, o Espírito desse Deus está no nosso espírito, testificando, clamando, Abba, Pai, Abba, Pai. Através do sacrifício de Cristo, hoje nós podemos chamar Deus de Pai. Hoje nós temos um laço familiar com Deus. E sempre que nós precisamos de algo, e eu não tô falando assim, vamos tratar Deus como Papai Noel, não. Mas sempre que nós precisamos de amparo, sempre que nós precisamos de fé, de sabedoria, de força para suportar qualquer coisa, nós temos um Pai. Sempre que nós precisamos de companhia quando estamos só, quando precisamos de conselho quando estamos sem direção, nós temos um Pai. Nós não vivemos mais como escravos medrosos. E como a gente já foi para outro texto hoje, vamos para mais um, que está lá em Lucas 15, Lucas 15, versículo 31, vai falar assim. Não, vamos lá um pouquinho antes. Vamos ler do 28. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. O pai saiu e insistiu com o filho, mas ele respondeu: todos esses anos tenho trabalhado como um escravo para o Senhor, e nunca me recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar o seu dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. O pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas tínhamos que comemorar esse dia feliz, pois seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Essa história, Lucas 15, a partir do versículo 11, conta a história do filho pródigo, sobre como um pai que tinha 2 filhos, um dos filhos pede a parte da herança e gasta, assim, sem responsabilidade nenhuma, e ele passa a algo semelhante a mendigar para aquela época. E ele volta para casa do pai e o pai o recebe com festa. Só que aí tem o filho fiel, que sempre trabalhou como um escravo. Então, quando a gente olha esses 2 textos que a gente viu antes, ele sempre trabalhou baseado no medo, sempre baseado no medo, no anseio por recompensa. Só que quando o pai... e o filho tá falando, você nunca me deu nada, você nunca festejou, você nunca me deu um cabrito para celebrar com os meus amigos. Só que a resposta do pai, no versículo 31, diz: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Essa é a nossa postura como filhos. Que de forma prática, às vezes a gente pode falar, porque eu pedi tal coisa e Deus não me deu, porque eu pedi um emprego assim, 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 Deus não me deu, porque eu pedi um carro assim, 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 Deus não me deu. Só que essa é uma mentalidade de escravo, porque quando nós temos uma mentalidade de filho, nós sabemos que tudo que é do Pai é nosso. Ele pode não ter me dado, por exemplo, uma faculdade do jeito que eu queria, mas ele me deu a sua própria presença, ele me deu o próprio filho, o pai deu o próprio filho como
sinal de que é uma aliança eterna. O próprio sacrifício de Cristo, ele já nos deu. Então, tudo que é do Pai é nosso. Nem sempre é do nosso jeito, porque às vezes as coisas que são do Pai não é do jeito que a gente quer, mas tudo o que é dele é nosso. E a gente pode descansar tranquilo, porque a gente não são bênçãos terrenas que nós não recebemos do jeito que queríamos, que vai desqualificar a paternidade de Deus sobre nós. Não, porque tudo o que é paz, justiça, alegria, enfim, bondade, favor de Deus está sobre nós. É isso, eu espero que essa mensagem tenha feito sentido pra você. Vejo vocês no próximo Refrigério da Minha Alma. Lembrando que eu tô 6 horas da manhã, na sexta-feira, 6 horas da manhã ao vivo no Instagram, @suave, 6 horas da tarde, repostando no canal do YouTube, Karina Abi, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo Refrigério da Minha Alma. Até mais e tchau, tchau.